Seja bem-vindo, você que clicou aqui agora. Seja bem-vindo no canal. Se for a primeira vez, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. E é aqui que você vai encontrar uma palavra de força, de ânimo, uma palavra da verdade. Pois Jesus te ama muito e Ele deixou uma carta de amor para você. E aqui a gente pode estudar essa carta de amor junto. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Precisa de uma oração? Deixa aqui no comentário. Estaremos orando por você também. Abre sua Bíblia em livro de Zacarias, no capítulo 2 e no versículo 8. O que diz lá? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter Ele a glória, enviou-me a nações que vós desponjaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Esta é a forma carinhosa de cuidar, como Deus se refere à sua igreja, a menina dos seus olhos. Analisaremos hoje os termos, cuidados que Deus tem com sua igreja, bem como as suas verdadeiras características. Eu deixarei na descrição do vídeo todas as passagens bíblicas. Você pode ler, conferir cada uma e meditar sobre cada passagem bíblica que eu deixarei ali. A Bíblia faz referência à igreja por meio de expressões como a igreja de Deus, lá em Atos capítulo 20 e versículo 28. Vamos conferir? O que diz lá? Em Atos capítulo 20 e versículo 28. Diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vós constituí, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, e a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Também podem ver lá em Efésios capítulo 4 e versículo 12, diz o corpo de Cristo. Refere-se à igreja, é o corpo de Cristo. E também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, também diz lá, a igreja de Deus vivo. Nos termos do Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado de congregação no deserto. Está em Atos capítulo 7, versículo 38. Em Mateus 16, 18, Jesus Cristo referia-se à sua própria pessoa quando disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele a edificou sobre si mesmo. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo ama sua igreja como um noivo ama sua noiva. Não estou lendo todos os versículos aqui para nós não prolongar o vídeo muito longo, mas deixarei na descrição para vocês conferirem. Em Efésios capítulo 5 e versículo 20, capítulo 5 e versículo 23, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo ama sua igreja como um noivo ama sua noiva. Em Efésios 5, 25 a 30, no Éden, Adão adormeceu, seu lado foi aberto e surgiu Eva. Ao Eva estar diante de Adão, ele amou. No Calvário, Jesus, o segundo Adão, adormeceu. Seu lado foi aberto e surgiu a igreja. Sua igreja está hoje diante de Cristo. Ele a ama. A igreja
é um plano divino e não humano. Está em Atos capítulo 2, versículo 47. Mencionando enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja é uma ideia de Deus. O que é a igreja? A igreja é um organismo ao qual Cristo dá vida espiritual. Por isso, não pode ser definida meramente em termos humanos. A igreja não existe com um fim em si mesmo ou para seu próprio bem, como uma instituição, mas para o bem do povo de Deus. A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em quantidade do povo de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto para a comunhão, para a instrução da palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para serviço para a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. Historiadores eclesiásticos acreditam que pode ter havido cerca de 5 milhões de pessoas convertidas ao cristianismo durante o primeiro século, mas neste período, quando a igreja estava em seu auge espiritual, não há menção em edifícios de igreja. Por outro lado, durante o período de trevas espirituais na história da igreja, ela edificou seus mais suntuosos edifícios. No manual da Igreja Adventista consta: pertencer à Igreja de Deus é um privilégio único que produz na alma grande satisfação. O propósito divino é reunir um povo desde os distantes confins da terra, a fim de constituí-lo em um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja da qual ele é a cabeça viva, todos quantos são filhos de Deus. Em Cristo Jesus, são membros de seu corpo e dentro desta relação podem desfrutar companheirismo mútuo e companheirismo com seu Senhor e Mestre. A igreja não é como um museu, mas sim como uma oficina em um museu. As peças há muitos concluídas, são alinhadas num mostruário. O museu é um lugar muito silencioso, porque quase nada está sendo preparado ali. Por outro lado, numa oficina, alguns itens estão nas etapas iniciais e outras inacabados, e ainda outra quase pronto. Esta havendo mudanças, as coisas estão acontecendo e uma igreja é semelhante a isso. Deve-se esperar que seu povo esteja em todos os estágios de aprendizado de amor cristão e ocupados neste processo. No companheirismo da igreja, os membros aceitam, acolhem, animam uns aos outros como sendo um em Cristo. Está em Efésios capítulo 4, versículo 32. A igreja é um lugar de cura para pessoas feridas. A enfermaria do pronto-socorro de um hospital continua a seguinte cartaz, afixado na parede: a dor termina aqui. Que boa notícia! Para os feridos, gravemente enfermos, os hospitais acabam com a dor. Em muitos países, os hospitais são locais dispendiosos. Para ir mais, as pessoas continuam indo a si mesmo, pois ninguém deixa de ir onde é detida a sua dor. Este é o desafio de cada igreja, ter uma essência, um cartaz com os dizeres: aqui
termina a tua dor. Talvez nenhuma ilustração retrata melhor o propósito da igreja do que a das manadas de búfalos africanos que se reúnem num grande círculo coeso, e os mais fortes ficam com os chifres apontados para fora. Quando um leão está rodeando, no centro desse grande círculo ficam os animais velhos e as crias, que são os mais débeis e fracos, exatamente os que o leão procura. Se, porém, o círculo permanece unido, integrado e inexpugável, o leão vai continuar faminto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ali fala: a igreja é um grupo de cristãos que formam um círculo de defesa contra Satanás. Os mais fortes dão suporte para os mais fracos. Assim, na luta contra Satanás, podemos ser vitoriosos. Assim, a verdadeira igreja cristã. Vamos dar uma olhadinha em 1 Pedro 5:8? O que diz ali? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que runge, procurando alguém para devorar. Temos que vigiar. A igreja também é um grupo de cristãos comunicando-se com o mundo e convidando outros a participar dela. O propósito de Cristo é que sua igreja se separe de pecaminosidade do mundo, sempre. Porém, com o abraço estendido em amor, para servir e salvar as pessoas. Cada membro da igreja, ao receber o Espírito Santo, recebe um dom espiritual para ser usado no ministério da conquista de almas para Jesus. Levar aos outros o evangelho da salvação é a suprema tarefa da igreja. Característica da igreja de Deus. As escrituras sagradas indicam algumas características dessa igreja, a qual ele chama a menina de meus olhos, e de quem é o cabeça viva. Em Apocalipse 14:12, em primeiro lugar, os filhos de Deus são pacientes ao passar por provas e sofrimento. Isso implica que o verdadeiro filho de Deus seria perseguido, provado, mas em tudo manteria a paciência dos santos apóstolos. Segundo, seria reconhecido em virtude de se apegarem aos princípios contidos nos 10 mandamentos da lei de Deus. Terceiro, tenha fé em Jesus. Note que não se diz que eles têm fé em Jesus, mas fé de Jesus. O que significa viver uma sincera vida cristã? Seja no lar, seja nos negócios ou em qualquer parte, tal como Jesus viveu aqui na terra, sua vida é conduzida pelos princípios religiosos em que harmonizam com a maneira como Jesus viveu a religião. Guardam os mandamentos de Deus. O Cristo foi salvo do pecado ou da transgressão da lei de Deus, não por seus próprios méritos ou esforço, mas pela graça. Em poucas palavras, a observância da lei de Deus pelo homem é unicamente uma evidência externa de que tal pessoa está sob a graça, o glorioso poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A guarda dos 10 mandamentos e o visível fruto natural da alma, completamente rendida a Deus, é uma característica daqueles que pertencem à igreja de Deus. Em Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Aqui encontramos outra marca característica da igreja de Cristo. É aquela que tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Este é o tema do nosso próximo encontro. Fique atento, a gente vai falar sobre o espírito de profecia, nosso próximo tema. Não é sem razão que o grande salmista Davi exclamava: Alegrei-me quando disseram, vem uma casa do Senhor. Está em Salmo 122, versículo 1. Na casa de Deus, prega-se a mensagem pura das Escrituras Sagradas e coloca-se a verdade divina diante das pessoas, e esta verdade as liberta do temor, da dúvida, da incerteza. É um privilégio fazer parte da família de Deus, pertencer à Igreja de Cristo, lugar onde encontramos pessoas para amar e que também nos amam, lugar onde nossas feridas são curadas, lugar onde podemos crescer emocional e espiritualmente, lugar onde ao lado de outros cumprimos a ordem do Mestre de levar a todos as boas novas da salvação. Eu convido, em nome de Jesus Cristo, a fazer parte e permanecer em sua igreja, a menina dos seus olhos. Demonstre seu reconhecimento do amor salvador de Jesus e dizendo: sim, Senhor, Jesus, eu quero fazer parte da sua igreja, quero continuar investigando sua palavra, quero um dia morar contigo no céu. Esse é o teu desejo? Fazer parte da igreja e um dia morar com Jesus no céu? Parabéns, essa é a minha também. Essa é a minha, o desejo também. Vamos orar. Bondoso Pai, pedimos carecidamente, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a permanecer na tua igreja, Senhor, e levar a mais pessoas a ter conhecimento da tua palavra, amar ao nosso próximo como Jesus ama e estar preparado para o dia da tua volta. Ajude-nos a vigiar e nos preparar, Senhor. Sei que a tua vinda está próxima, queremos estar pronto para quando Jesus voltar. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já disse no início, não se preocupe, deixarei lá na inscrição de vídeo todas as passagens bíblicas citadas aqui. Não deixe de ver cada passagem bíblica, meditar sobre a passagem bíblica, pedir mais entendimento para Deus, pedir o Espírito Santo, pedir o discernimento, aprender de Ti e pôr em prática e estar pronto para aquele dia tão especial que a gente está esperando, o dia da volta de Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.